Na manhã de 22 de junho de 1633, o silêncio que preenchia os corredores monumentais do convento de Santa Maria, Sopra Minerva, em Roma, não era apenas a ausência de som. Era uma entidade física, pesada e gélida, mais densa que o próprio mármore das colunas seculares que sustentavam o teto. O ar estava saturado com uma mistura opressiva de incenso antigo, cera de vela derretida, fumaça de madeira de carvalho e o frio persistente que emanava das pedras que guardavam, há gerações, os segredos mais profundos da Inquisição romana. Ali, no centro exato de uma sala circular, sob a vigilância de 10 cardeais vestidos com as túnicas de seda vermelha que simbolizavam a autoridade e o sangue, um homem de 69 anos de idade encontrava-se de joelhos sobre o chão de pedra irregular. Seus olhos, que outrora haviam sido os primeiros em toda a história da humanidade a contemplar as crateras acidentadas da Lua e a dança rítmica das luas de Júpiter, estavam agora embaçados pela fadiga extrema, pela artrite crônica e pelo pavor de enfrentar o fogo. Suas mãos, as mesmas mãos que haviam polido lentes perfeitas e desenhado o mapa definitivo dos céus, tremiam visivelmente enquanto seguravam um documento de abjuração forçada. Aquele homem era Galileu Galilei. Para a Igreja Católica e o Tribunal do Santo Ofício, Galileu era um herético perigoso e obstinado, um homem que ousara desafiar abertamente as escrituras sagradas e a autoridade do Papa ao afirmar que a Terra não era o centro imóvel e privilegiado do universo, mas apenas um pequeno grão de areia girando ao redor do Sol. Para a história, ele seria o pai da ciência moderna, o mártir da razão que enfrentou o dogma absoluto armado apenas com a lógica, a matemática e uma lente de vidro. Naquela manhã sombria, sob a ameaça direta da tortura e da execução pública na fogueira, Galileu foi obrigado a pronunciar, com voz trêmula, as palavras que negavam toda a sua vida de descobertas e observações. A lenda imortal conta que, ao se levantar do chão de mármore com os joelhos feridos, ele teria sussurrado para o silêncio da eternidade: Ippur se muove. E, no entanto, ela se move. Esta não é apenas uma biografia acadêmica sobre astronomia ou leis do movimento. É o relato de uma odisseia intelectual e humana sem precedentes, onde o brilho frio das estrelas colide violentamente com a escuridão densa da intolerância religiosa. Veremos como um jovem rebelde da Toscana transformou um simples brinquedo de marinheiro holandês no instrumento de precisão que destruiu a redoma de cristal do universo aristotélico, e como a amizade íntima com papas e príncipes não foi suficiente para protegê-lo da fúria paranoica de um sistema que temia a verdade científica mais do que a própria morte. Prepare-se para caminhar pelas ruas ensolaradas e vibrantes de Florença, pelos laboratórios úmidos de Pádua e pelos labirintos diplomáticos e perigosos do Vaticano. Sinta o peso das algemas, o calor das chamas imaginárias e a majestade infinita do universo que Galileu abriu para todos nós. A verdade oculta sobre Galileu começa agora, no momento em que a ciência teve que se ajoelhar para poder, finalmente, voar para além das nuvens e conquistar a eternidade. Capítulo 1. Pisa e Florença. O herdeiro da inquietude. A história do homem que moveria a terra e pararia o sol começou sob o céu pálido e nublado da Toscana, no dia 15 de fevereiro de 1564. Galileu Galilei nasceu na cidade de Pisa, famosa por sua torre inclinada, no seio de uma família pertencente a uma nobreza empobrecida, mas dotada de um intelecto vibrante e inquieto. Seu pai, Vincenzo Galilei, era um mestre da música, um teórico da acústica e um mestre do alaúde que passou a vida desafiando as regras tradicionais da harmonia impostas pelos teóricos de sua época. Vincenzo ensinou ao filho uma lição fundamental que se tornaria o DNA de sua alma científica. Nada no mundo deve ser aceito apenas com base na autoridade da tradição ou na antiguidade de um livro. A verdade deve ser testada rigorosamente através da experiência prática e da proporção matemática absoluta. Sinta a atmosfera dessa infância formativa, o som rítmico das cordas do alaúde de Vincenzo ressoando nas paredes frias de pedra da casa, o cheiro de pó de madeira das oficinas de Pisa e o gosto amargo de uma disciplina intelectual que não aceitava respostas fáceis.
Galileu não cresceu cercado por luxos materiais, mas por perguntas que ninguém mais ousava fazer. Aos 10 anos de idade, a família mudou-se para Florença, o coração pulsante do Renascimento tardio, onde a beleza e a ciência caminhavam de mãos dadas pelas praças de mármore. Ali, Galileu foi educado no monastério de Vallombrosa, imerso no silêncio da vida contemplativa e dos cantos gregorianos, onde ele quase decidiu tornar-se um monge. Mas seu pai, Vincenzo, percebendo que a mente do filho era dinâmica demais e inquieta demais para a clausura do monastério, retirou-o da vida religiosa e o enviou de volta a Pisa para estudar medicina, na esperança de garantir ao filho uma carreira financeiramente estável. No entanto, o destino de Galileu não estava nos hospitais, mas nas leis invisíveis que regem o movimento da matéria. A lenda mais famosa de sua juventude conta que, durante uma missa solene na Catedral de Pisa, enquanto outros fiéis oravam de olhos fechados, Galileu ficou hipnotizado por uma luminária de bronze que balançava suavemente no teto alto, movida pelas correntes de ar. Usando o próprio pulso para medir o tempo, Galileu percebeu que, independentemente da amplitude do balanço, o tempo que a luminária levava para completar um arco era sempre o mesmo. Foi o nascimento da lei do isocronismo do pêndulo, a primeira de muitas vezes em que ele veria a harmonia matemática escondida nos eventos mais triviais e desapercebidos do cotidiano. A educação universitária de Galileu em Pisa foi um campo de batalha intelectual constante e exaustivo. Ele sentia um desprezo profundo pelos professores que repetiam as teorias de Aristóteles como se fossem dogmas inquestionáveis da natureza. Ele rapidamente ganhou o apelido de o contestador entre os seus pares, porque não permitia que uma única afirmação acadêmica passasse sem ser esmiuçada pela lógica fria e pela prova experimental. Galileu acabou abandonando a medicina, uma ciência que na época era baseada em superstições, para se dedicar integralmente à geometria e à física de Arquimedes. Ele viveu anos de uma pobreza digna e silenciosa, dando aulas particulares de matemática para sobreviver, enquanto passava as noites escrevendo tratados técnicos sobre o centro de gravidade dos sólidos e projetando balanças hidrostáticas. Sinta o peso dessa fase, a frustração latente de uma mente genial, presa em uma província intelectual que não o compreendia, o cheiro acre da tinta de Galha em seus manuscritos e a visão de um jovem que passava as noites debruçado sobre diagramas complexos, tentando decifrar o código geométrico que Deus usara para construir a engrenagem do mundo. Em 1592, ele finalmente obteve a cátedra de matemática na prestigiada Universidade de Pádua, onde encontraria a liberdade intelectual e o ambiente cosmopolita necessários para mudar a história. Pádua era o centro intelectual da República de Veneza, um lugar onde a igreja tinha menos influência política e onde o comércio marítimo e a técnica floresciam. Ali, Galileu passou o que chamaria de os 18 melhores anos de sua vida, projetando máquinas de guerra sofisticadas, estudando a balística das balas de canhão e preparando silenciosamente o terreno para o seu encontro definitivo com os segredos dos céus. O capítulo 1 da vida de Galileu termina com um mestre em Pádua, um homem de meia idade que já havia desafiado as leis da física antiga, mas que ainda não sabia que sua maior arma viria do outro lado do oceano, sob a forma de uma lente de vidro polida. Capítulo 2. A perspicília das estrelas e a queda de Aristóteles. No verão de 1609, um boato técnico cruzou as fronteiras da Europa e chegou aos ouvidos atentos de Galileu em seu laboratório em Pádua. Na Holanda, um artesão de óculos havia criado um tubo com 2 lentes capaz de aproximar objetos distantes de forma milagrosa. Para a vasta maioria das pessoas, era apenas uma curiosidade óptica, um brinquedo de feira ou, no máximo, uma ferramenta militar para que generais avistassem frotas inimigas no mar antes que elas aparecessem no horizonte. Para Galileu, entretanto, foi uma epifania técnica absoluta. Sem jamais ter visto o instrumento original ou um único desenho dele, ele utilizou sua profunda e instintiva compreensão de ótica para construir sua própria versão, muito superior à holandesa. Sinta a textura desse processo obsessivo, o som constante do vidro sendo polido manualmente, noites a fio, o cheiro de metal aquecido e resina de pinho nas oficinas de Veneza,
e a concentração absoluta de um homem que sabia que estava prestes a expandir, de forma irrevogável, os limites da percepção humana. Quando Galileu finalmente apontou seu telescópio, que ele chamava solenemente de Perspicillum, para o céu noturno da Itália, o universo cristão e aristotélico desmoronou em uma única e silenciosa noite. Aristóteles e os teólogos da Igreja pregavam há séculos que os céus eram perfeitos, esferas de cristal liso e imaculado, sem manchas ou irregularidades. Mas através de sua lente, Galileu viu a Lua, e nela encontrou montanhas colossais, vales profundos e rugosidades que a tornavam tão imperfeita, rochosa e mundana quanto a própria Terra. Ele olhou para a Via Láctea e percebeu que ela não era uma névoa divina ou um rastro de deuses, mas um aglomerado infinito e denso de estrelas que o olho humano jamais vira desde o início dos tempos. Sinta a vertigem metafísica dessa descoberta. De repente, o homem não estava mais no centro protegido de uma redoma perfeita, mas em um universo de uma vastidão silenciosa e assustadora. Mas o golpe de misericórdia no sistema geocêntrico, que mantinha a Terra como centro fixo de tudo, ocorreu nas noites de janeiro de 1610. Ao observar o planeta Júpiter com uma lente de maior alcance, Galileu notou 4 pequenos pontos de luz que se moviam rítmica e sistematicamente ao redor do planeta gigante. Eram luas. Eram satélites que não giravam ao redor da Terra, mas ao redor de outro corpo celeste. Isso provava de forma visual e empírica que nem tudo no universo dependia da Terra como seu centro motor. A verdade de Nicolau Copérnico, que por décadas fora tratada apenas como uma hipótese matemática perigosa e abstrata, agora possuía uma prova física indiscutível. Galileu publicou suas descobertas em um pequeno livro revolucionário intitulado Sidereus Nuncius, o Mensageiro das Estrelas. O livro causou um incêndio intelectual que se espalhou por toda a Europa em questão de semanas. Do dia para a noite, Galileu tornou-se a maior celebridade científica do planeta. Príncipes, reis e até o imperador de Praga imploravam por um exemplar de seu telescópio. Sinta o clima de triunfo perigoso misturado à glória cortesã. Galileu, em uma manobra diplomática magistral, dedicou as luas de Júpiter à poderosa família Medici, os governantes de Florença, chamando-as de astros mediceus. Em troca, ele foi nomeado primeiro matemático e filósofo do Grão-Duque da Toscana, permitindo-lhe retornar à sua amada Florença com um salário vitalício generoso e sem as obrigações pesadas de dar aulas na universidade. Mas, ao aceitar o favor dos Médici e ao entrar no centro radiante do poder político, Galileu também entrou definitivamente no radar da Inquisição. Ele começou a pregar abertamente que a Bíblia ensinava como se vai ao céu e não como o céu vai. Ele acreditava profundamente que Deus havia escrito 2 livros distintos: o livro das Escrituras, para a salvação eterna da alma, e o livro da natureza, escrito exclusivamente em caracteres matemáticos, para ser lido pela razão humana. Essa distinção, embora parecesse lógica e piedosa para ele, era uma declaração de guerra aberta para os teólogos que acreditavam ter o monopólio da verdade absoluta sobre todas as dimensões da existência. O capítulo 2 termina com Galileu no auge absoluto de sua glória, observando as fases de Vênus e as manchas escuras no Sol, enviando cartas triunfantes para os colégios de Roma, sem perceber que cada nova descoberta que ele fazia era um prego invisível no caixão de sua própria liberdade. As sombras das torres da Inquisição começavam a se alongar sobre os seus telescópios, e o brilho eterno das estrelas estava prestes a ser confrontado com o fogo real da fogueira inquisitorial. Capítulo 3. O triunfo romano e a sombra do Santo Ofício. Imagine o som rítmico e pesado das rodas de madeira de uma carruagem luxuosa, revestida de veludo e brasões, batendo contra as pedras milenares da Via Flamínia, na primavera de 1611. Galileu Galilei estava entrando em Roma não como um simples matemático de província, mas como um autêntico conquistador dos céus, um homem que trazia nos braços o mapa de uma nova realidade. Sinta a atmosfera da cidade eterna naquele momento histórico. O ar estava saturado com o cheiro penetrante de incenso vindo das centenas de igrejas, o odor de cavalos e couro,
e a eletricidade invisível do poder absoluto de uma igreja que se reerguia com a força da Contra-Reforma. Galileu foi recebido com honras que seriam dignas de um imperador da inteligência. Ele montou seu telescópio, aquele tubo de madeira e couro com lentes polidas, nos jardins do Palácio Quirinal e na suntuosa Vila Médici, convidando cardeais, príncipes e sábios a olharem diretamente para o que ele chamava de a verdade de Deus escrita no céu. Para muitos daqueles homens vestidos com sedas pesadas, púrpuras e joias pontificais, o que viram foi um choque metafísico devastador. A perfeição dos céus, pregada como dogma por 2000 anos, estava sendo desintegrada diante de seus próprios olhos por uma simples lente de vidro. O ápice de sua glória romana ocorreu nos corredores do Colégio Romano, a fortaleza intelectual e científica dos jesuítas, a ordem mais poderosa da Igreja. Ali, os maiores astrônomos do Papa confirmaram com relutância, mas precisão, que Galileu não estava mentindo. As luas de Júpiter eram reais, e a Lua não era uma esfera perfeita. Imagine o orgulho quase arrogante de Galileu ao ouvir os aplausos dos padres cientistas em salões decorados com mapas do mundo antigo. Ele foi admitido na prestigiosa Academia dei Lincei, a Academia dos Linces, tornando-se o 6º membro de uma sociedade dedicada a observar a natureza com a agudeza de um lince que rasga a escuridão. Galileu acreditava, com uma ingenuidade perigosa, que a Igreja, ao ver as evidências físicas, abraçaria a ciência como uma nova forma de louvor ao Criador. Mas Galileu era vaidoso. Possuía uma língua afiada e uma ironia ácida que ele usava como uma espada intelectual, ridicularizando publicamente qualquer um que se recusasse a aceitar suas provas matemáticas. Ele não percebia que, nas sombras dos confessionários, nas bibliotecas secretas do Vaticano e nos corredores do Santo Ofício, o ressentimento de homens poderosos crescia como um incêndio silencioso. Enquanto Galileu jantava em mesas de carvalho com cardeais influentes, os frades dominicanos começavam a organizar a resistência teológica. Para esses guardiões da ortodoxia, as descobertas de Galileu não eram curiosidades astronômicas, eram ataques diretos e letais à autoridade literal da Bíblia. O Salmo 93 declarava que o mundo está firme e não se moverá, e o livro de Josué narrava que Deus ordenara ao sol que parasse no céu. Se a terra se movia, como Galileu afirmava, então a Bíblia estaria errada. Ou pior, os padres estariam interpretando Deus de forma equivocada. Sinta o peso dessa pergunta no século XVII. Em 1615, um frade chamado Niccolò Lorini enviou uma denúncia formal e secreta ao Santo Ofício, anexando uma cópia de uma carta que Galileu escrevera ao seu discípulo Castelli. Naquela carta, Galileu afirmava com audácia que a Bíblia fora escrita em uma linguagem simplista, adaptada ao povo ignorante, mas que a natureza falava a língua absoluta e imutável da matemática. Foi o primeiro sinal de que as garras da Inquisição haviam se aberto. Galileu respondeu com sua famosa Carta a Cristina de Lorena, uma defesa teológica brilhante onde tentava ensinar a Igreja a ler as Escrituras sob a luz da razão. Mas em Roma, a visão de um leigo tentando ensinar teologia aos príncipes da Igreja era vista como um pecado de soberba pior do que a própria heresia. Capítulo 4. O decreto de 1616 e o silêncio da alma. O ano de 1616 chegou como uma névoa fria, cinzenta e opressiva sobre a vida e as ambições de Galileu Galilei. A Inquisição Romana, sob a liderança de ferro do cardeal Roberto Bellarmino, o homem que enviara Giordano Bruno para as chamas da fogueira apenas 16 anos antes, iniciou o julgamento formal da teoria copernicana. Bellarmino era um homem de um intelecto refinado e de uma fé inabalável, um mestre da lógica que respeitava Galileu como cientista, mas que o temia como um arquiteto do caos social e espiritual. Sinta a atenção absoluta nos corredores frios do Vaticano. Os especialistas em teologia, após meses de debates em salas fechadas, declararam oficialmente que a ideia de que o Sol era o centro imóvel do universo era tola e absurda em filosofia e formalmente herética. O Papa Paulo V, um homem de temperamento rígido, ordenou que Galileu fosse advertido pessoalmente. Imagine o encontro histórico e sombrio. Galileu, convocado ao palácio privado de Bellarmino. O cardeal,
Sentado atrás de uma mesa maciça carregada de pergaminhos, com uma voz suave, educada, mas mortalmente calma, informou ao cientista que a teoria de Copérnico estava agora estritamente proibida. Galileu recebeu a ordem formal de não defender, não ensinar e não discutir o heliocentrismo como uma verdade física da natureza. Ele poderia, se quisesse, tratá-lo apenas como uma hipótese matemática útil para cálculos de calendário, mas jamais como a realidade do mundo de Deus. Galileu, sentindo o peso do isolamento e o pavor das câmaras de tortura que ele sabia existirem nos subsolos de Roma, concordou em silêncio. Ele era um cristão sincero, mas era, acima de tudo, um homem que possuía a prova da verdade em suas mãos e era agora obrigado a trancá-la em um cofre mental. Senta a frustração amarga e corrosiva que começou a consumir o mestre. Ele tinha a verdade diante de seus olhos. As luas de Júpiter ainda giravam em suas lentes, mas sua boca estava lacrada por um decreto papal. Galileu retornou a Florença, para a sua vila em Belosguardo, e mergulhou em um longo período de silêncio aparente, mas de trabalho febril e secreto nos bastidores. Ele voltou-se para a física mecânica, estudando com obsessão o movimento das marés, a força da inércia e a queda livre dos corpos. Em 1623, ele publicou O Ensaiador, Il Saggiatore, uma obra de polêmica científica onde defendia o método experimental contra os teólogos que citavam apenas livros antigos. Foi nesse tratado que ele imortalizou a frase que se tornaria o manifesto da era moderna. A filosofia está escrita neste grande livro que está aberto diante de nossos olhos. Eu me refiro ao universo, mas ele não pode ser lido se antes não aprendermos a língua em que foi escrito. Ele está escrito na linguagem da matemática. No entanto, ele evitava cuidadosamente tocar na questão proibida da Terra em movimento. Ele vivia como um vulcão adormecido sob a neve, aguardando pacientemente por um sinal de que o clima político em Roma havia mudado. A morte de seus inimigos mais ferrenhos e a elevação de mentes supostamente mais abertas eram sua única esperança de que a luz da verdade pudesse, um dia, ser dita sem o custo da própria pele. O capítulo 4 termina com Galileu, observando o pôr do sol sobre as colinas da Toscana, um prisioneiro de sua própria genialidade, esperando por um milagre que parecia, a cada dia, mais distante. Capítulo 5. O amigo no trono e a armadilha da vaidade. O milagre que Galileu tanto esperava pareceu manifestar-se nos céus de Roma em agosto de 1623. O sinal de fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina anunciou ao mundo a eleição do cardeal Maffeo Barberini como o novo Papa Urbano VIII. Galileu recebeu a notícia com uma euforia quase infantil, um êxtase que ele não sentia há décadas. Barberini não era um teólogo ranzinza e bitolado. Ele era um humanista, um patrono das artes, um poeta em latim e, o mais importante, um admirador e amigo pessoal de Galileu. Quando era cardeal, Barberini havia defendido Galileu das acusações de 1616 e até escrevera poemas celebrando as descobertas do telescópio. Para o mestre de Florença, a eleição de seu amigo significava o fim do seu exílio intelectual. Ele acreditava, erradamente, que o trono de Pedro agora era ocupado por um homem que amava a razão tanto quanto ele amava o poder. Galileu viajou para Roma em 1624 para prestar homenagem ao novo pontífice. Urbano VIII o recebeu com uma pompa e uma proximidade extraordinárias, concedendo-lhe 6 audiências privadas em 6 semanas. Uma honra raríssima para qualquer leigo. Imagine a cena. O Papa e o cientista caminhando lado a lado pelos jardins luxuriantes do Vaticano, discutindo filosofia natural, a mecânica das águas e o futuro da cristandade. Urbano VIII presenteou Galileu com medalhas de ouro, pinturas preciosas e assegurou-lhe que ele era o maior gênio que a Itália já produzira. No entanto, houve um detalhe técnico e sutil nessas conversas que se tornaria a armadilha fatal para Galileu. O Papa permitiu que ele voltasse a escrever sobre o sistema do mundo, desde que tratasse a teoria de Copérnico de forma estritamente hipotética e desse o mesmo peso à teoria de Ptolomeu. Urbano VIII, um homem de um ego colossal, queria uma obra que mostrasse a onipotência de Deus. Deus era tão poderoso
que poderia fazer o universo funcionar de maneiras que a matemática humana jamais compreenderia e que as evidências dos sentidos poderiam ser apenas uma ilusão divina. Galileu retornou a Florença, convencido de que agora possuía um escudo invisível, fornecido pelo próprio Papa. Ele mergulhou na escrita de sua obra-prima absoluta, o Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Sinta a energia intelectual desse período. Galileu passou 6 anos escrevendo com uma paixão febril, despejando toda a sua sabedoria, sua ironia devastadora e as descobertas de uma vida inteira nas páginas desse manuscrito. Ele estruturou o livro como um debate teatral de 4 dias em uma vila em Veneza, entre 3 personagens: Salviati, o porta-voz das ideias de Galileu e Copérnico; Sagredo, o observador inteligente e aberto à razão; e Simplício, o defensor das ideias de Aristóteles e do sistema da Igreja. Mas Galileu cometeu um erro de julgamento político que beirava a insanidade. Ele estava tão obcecado com a sua vitória intelectual que não percebeu que o mundo ao seu redor havia se tornado um lugar sombrio e paranoico. A Guerra dos 30 Anos estava devastando a Europa, e o Papa Urbano VIII estava sob pressão extrema da Espanha, sendo acusado de ser frouxo com os inimigos da fé. O Papa, outrora o amigo humanista, estava se transformando em um autocrata amedrontado que via traição e desrespeito em cada gesto de independência intelectual. O capítulo 5 termina com o manuscrito do Diálogo sendo finalmente enviado para os impressores em Florença, enquanto em Roma a armadilha teocrática já estava armada e lubrificada. Galileu acreditava estar escrevendo o monumento definitivo à inteligência humana, mas na realidade ele estava tecendo linha por linha a corda que a Inquisição usaria para tentar enforcá-lo. O confronto final entre a lente de vidro e o trono de mármore estava prestes a explodir no julgamento mais infame da história da humanidade. Capítulo 6. O Código da Discórdia e a Fúria do Vigário. No início do ano de 1632, o ar nas oficinas de impressão de Florença estava saturado com o cheiro acre e persistente de óleo de linhaça, fuligem de chaminé e a tinta de galha fresca que manchava as mãos dos artesãos. Galileu Galilei, aos 68 anos de idade, observava com uma mistura de triunfo febril e ansiedade contida as primeiras folhas de sua obra-prima absoluta saírem das prensas de madeira. O diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. Sinta a textura desse momento histórico, o som rítmico e mecânico das prensas, batendo contra o papel de linho grosso, a luz dourada do sol da Toscana atravessando as janelas empoeiradas e a sensação de que cada página impressa era um golpe de canhão contra os muros do obscurantismo medieval. Galileu acreditava, com a arrogância típica dos gênios solitários, que havia vencido a burocracia divina através da diplomacia. Ele tomara a decisão revolucionária de escrever o livro em italiano vulgar, a língua do povo, dos mercadores e dos navegadores, e não no latim hermético dos acadêmicos. Ele queria que a verdade sobre o sol fosse sussurrada nas tavernas e discutida nos portos, tornando a teoria de Copérnico um fato social impossível de ser ignorado por Roma. O livro foi estruturado como uma conversa teatral de 4 dias, um debate de inteligências onde Galileu despejou toda a sua sabedoria, sua ironia ácida e as descobertas de uma vida inteira. Ele criou 3 personagens que se tornariam arquétipos eternos: Salviati, o sábio que defendia as verdades de Galileu e Copérnico com uma lógica cortante; Sagredo, o homem inteligente e curioso que representava o leitor aberto à razão; e Simplício, o defensor ferrenho das ideias de Aristóteles e do sistema geocêntrico da Igreja. Mas Galileu cometeu um erro de julgamento psicológico que nenhum de seus telescópios poderia ter previsto. Ele estava tão seguro de sua amizade com o Papa Urbano VIII que, em um ato de imprudência fatal, colocou os argumentos favoritos do pontífice sobre a onipotência de Deus e a falibilidade dos sentidos humanos, justamente na boca de Simplício. O nome Simplício remetia a um comentador antigo de Aristóteles, mas no latim e no italiano da época, a palavra soava perigosamente como simples, tolo ou idiota. Sinta o clima gélido que se instalou nos corredores do Vaticano quando os rivais de Galileu
liderados pelos jesuítas que haviam sido ridicularizados em obras anteriores, levaram o livro imediatamente ao Papa. Eles não focaram na ciência. Eles focaram no ego do homem mais poderoso da cristandade. Vossa Santidade, sussurravam eles com veneno, Galileu o transformou em um bobo da corte diante de toda a Europa. Urbano VIII, que enfrentava pressões políticas imensas durante a Guerra dos 30 Anos e precisava reafirmar sua autoridade espiritual diante da Espanha e da Áustria, sentiu-se esfaqueado pelas costas por seu antigo protegido. A amizade que Galileu acreditava ser o seu escudo tornou-se instantaneamente a lâmina que o executaria. O Papa, possuído por uma fúria paranoica e egocêntrica, ordenou que uma comissão especial de teólogos e inquisidores investigasse cada linha do diálogo. A Inquisição agiu com a precisão de uma sombra predadora. Eles vasculharam os arquivos secretos do Santo Ofício e descobriram o famigerado documento de 1616, um registro técnico que muitos historiadores hoje acreditam ter sido forjado ou alterado, que afirmava que Galileu fora expressamente proibido de ensinar ou defender de qualquer modo a teoria de Copérnico. Para o Vaticano, Galileu não era apenas um cientista arrogante, ele era um infrator reincidente, um conspirador que enganara o vigário de Cristo para publicar uma heresia. O cerco de mármore estava fechado e as vendas do livro foram proibidas em toda a Itália sob pena de excomunhão. O capítulo 6 termina com Galileu em sua vila em Florença, recebendo as notícias de Roma como golpes físicos no peito, percebendo que a catedral de lógica que ele construíra estava prestes a ser consumida pelo fogo da Inquisição. Capítulo 7. A jornada pela peste e o clima de pavor. Em setembro de 1632, uma ordem formal selada com o lacre vermelho do Santo Ofício chegou às mãos de Galileu em Florença. Ele deveria se apresentar imediatamente em Roma para ser julgado por suspeita veemente de heresia. Imagine o estado de espírito do mestre. Ele estava com 68 anos. Seu corpo era devastado por uma artrite severa que fazia cada movimento dos dedos parecer uma tortura, e sua visão, que outrora capturara a luz das galáxias, começava a ser nublada pela catarata. Para agravar o desespero, a Itália estava sendo assolada por uma nova e devastadora onda da peste bubônica. Florença estava cercada por cordões sanitários rigorosos, e as fronteiras eram patrulhadas por soldados que tinham ordens de atirar para matar em qualquer um que tentasse romper a quarentena. Galileu, ciente de que a viagem seria uma sentença de morte para alguém em seu estado de saúde, implorou por misericórdia. Ele enviou atestados médicos detalhando suas palpitações de coração, vertigens e dores lancinantes. A resposta de Urbano VIII, transmitida através do embaixador toscano, foi de uma frieza que silenciou a própria linhagem dos Médici. Se ele não vier por vontade própria, será trazido em ferros, acorrentado como um criminoso comum. Sinta a atmosfera dessa jornada desesperada e melancólica. Galileu partiu de Florença em janeiro de 1633, transportado em uma liteira de madeira sacolejante através das passagens nevadas e úmidas dos Apeninos. O ar nas montanhas era cortante, e o som rítmico das botas dos guardas contra o solo congelado era o único metrônomo do seu destino. Em cada cidade no caminho, o mestre era obrigado a passar por inspeções sanitárias humilhantes. Ele foi retido por quase 3 semanas em uma quarentena miserável, no vilarejo de San Lorenzo, isolado em um quarto úmido, onde o cheiro de enxofre e fumaça de incenso queimado para purificar o ar era quase sufocante. Imagine a solidão do homem que vira o infinito, agora preso entre 4 paredes de pedra, vigiado por guardas que temiam o seu contágio espiritual tanto quanto temiam a bactéria da peste. Ele passava as noites em claro, revisando mentalmente cada argumento do seu livro, tentando encontrar uma falha lógica que pudesse satisfazer os inquisidores sem destruir a verdade física que ele vira através de suas lentes. Quando Galileu finalmente entrou em Roma, em fevereiro de 1633, ele não foi recebido com as medalhas de ouro e os banquetes de sua última visita. A cidade eterna parecia uma cidade fantasma, mergulhada no pavor da epidemia e na paranoia política do Vaticano. As ruas estavam desertas e as janelas dos palácios fechadas.
Ele foi autorizado a residir temporariamente na Embaixada da Toscana, na Vila Médici, mas vivia como um prisioneiro de luxo, proibido de sair sem permissão. Seus amigos em Roma, homens que outrora competiam pelo seu favor, agora atravessavam a rua para evitá-lo, temendo que a mancha da heresia fosse contagiosa. O embaixador Francesco Nicolini tentava confortá-lo, mas as cartas que Nicolini enviava em segredo para o grão-duque em Florença revelavam a verdade sombria. O Papa Urbano IL estava possuído por uma obsessão pessoal contra Galileu, vendo no cientista a personificação de toda a rebeldia intelectual que ameaçava o seu trono. A pressão psicológica começou a quebrar a vontade do cientista. Sinta o peso das noites na Vila Médici, onde Galileu observava pela última vez como um homem livre, o movimento rítmico das estrelas acima das cúpulas de Roma. Ele percebia que o julgamento que se aproximava não era sobre astronomia, mas sobre a rendição total da razão humana diante da vontade de uma instituição ferida. No dia 12 de abril de 1633, uma carruagem negra e sem brasões parou diante da Vila Médici. O comissário da Inquisição estava lá para levar Galileu para as masmorras do Palácio do Santo Ofício. O capítulo 7 termina com Galileu subindo na carruagem em silêncio, deixando para trás os jardins ensolarados e entrando na sombra definitiva da Inquisição romana. O tempo da diplomacia terminara. Começava o tempo da dor, do pavor da carne e da batalha final pela alma da ciência moderna. A luz das luas de Júpiter estava prestes a enfrentar as trevas das masmorras papais, e o mestre da Terra em movimento estava prestes a ser paralisado pelo peso do dogma absoluto. Capítulo 8. As entranhas do Santo Ofício e o pavor do exame rigoroso. Imagine-se agora descendo as escadarias de pedra úmida, escorregadia e gélida que levam aos subsolos do Palácio do Santo Ofício em Roma. O ar nessas galerias era estagnado, carregado com o cheiro de mofo milenar, o odor metálico do salitre que brotava das paredes e o aroma rançoso do azeite das lamparinas que mal conseguiam dissipar a escuridão absoluta. Galileu Galilei, o homem cujos olhos haviam sido os primeiros em toda a história humana a capturar a topografia acidentada da Lua e a dança rítmica dos satélites de Júpiter, era agora conduzido para um quarto pequeno, frio e claustrofóbico. Ele não fora jogado em uma masmorra comum com criminosos e assassinos, devido ao seu prestígio internacional e à proteção da Toscana, mas o isolamento era total e asfixiante. Sinta a textura desse confinamento. Não havia janelas para observar o movimento das estrelas. Havia apenas o teto de pedra baixa que parecia pressionar os ombros de Galileu, lembrando-o de que ele não era mais o primeiro matemático e filósofo, mas um suspeito de heresia sob a custódia da instituição mais implacável do mundo. O primeiro interrogatório formal, em 12 de abril de 1633, foi uma aula de tortura psicológica e retórica. Sinta a atenção na sala. Diante de Galileu, sentado em uma mesa de carvalho maciço iluminada por uma única tocha trêmula que projetava sombras fantasmagóricas nas paredes, estava o padre Vincenzo Maculano, o comissário-geral da Inquisição. Maculano era um homem de voz monótona, olhos gélidos e uma paciência burocrática que aterrorizava mais que qualquer ameaça direta. Ele não perguntou sobre a luz de Vênus ou a órbita da Terra. Ele perguntou sobre obediência, registros de arquivo e intenções ocultas. Maculano confrontou Galileu com o famigerado decreto secreto de 1616. O senhor se recorda de ter sido ordenado pelo cardeal Bellarmino a não ensinar de modo algum a doutrina de Copérnico. Galileu, com a voz enfraquecida por uma tosse persistente e pela artrite que fazia seus dedos incharem de dor no frio subterrâneo, tentou usar sua última linha de defesa intelectual. Ele alegou que a ordem fora apenas para não defender como verdade absoluta e mostrou uma carta assinada pelo próprio Bellarmino que parecia confirmar sua versão. No entanto, sinta o choque de Galileu quando Maculano, com um sorriso imperceptível, simplesmente ignorou a carta e apresentou o registro oficial da Inquisição, um documento totalitário que proibia até mesmo a menção hipotética à Terra em movimento. Galileu percebeu que fora atraído para uma cilada jurídica armada 17 anos antes.
um labirinto de tecnicismos teológicos desenhado para esmagar qualquer defesa baseada na evidência física. Os dias de interrogatório transformaram-se em semanas de exaustão física e mental completa. Galileu passava as noites em claro, sentado em um catre duro, tentando encontrar uma falha lógica no argumento dos inquisidores. Mas percebia que a Inquisição não estava interessada na verdade científica. Ela estava interessada na autoridade do dogma e na submissão da vontade. Sinta a angústia do mestre ao perceber que sua mente colossal, capaz de decifrar o código geométrico do universo, era inútil contra homens que acreditavam que a verdade já havia sido escrita de uma vez por todas em pergaminhos antigos. Ele sofria de crises de choro e de uma depressão profunda que o fazia questionar se Deus realmente o abandonara nas mãos dos homens de túnica vermelha. A tensão atingiu o ponto de ruptura em junho de 1633. O Papa Urbano VIII, em um decreto final de uma fúria egocêntrica, ordenou que Galileu fosse submetido ao exame rigoroso, um eufemismo técnico e jurídico da Inquisição que significava interrogatório sob a ameaça direta de tortura física imediata. Sinta o pavor gelado que percorreu o corpo de Galileu ao ouvir essa sentença. Aos 70 anos, com o corpo devastado pela doença, ele sabia o que aquilo significava. Ele conhecia os instrumentos que aguardavam nas salas de suplício, o estrapado, que deslocava os ombros com o peso do próprio corpo, a roda de ferro e as pinças aquecidas. Galileu não possuía a têmpera de um mártir medieval. Ele era um homem da razão que amava a vida e a luz. Para evitar a dor insuportável da carne sendo rasgada, ele concordou em assinar qualquer documento, em pronunciar qualquer mentira e em amaldiçoar qualquer verdade que tivesse visto através de seus telescópios. O mestre da ciência moderna estava agora psicologicamente quebrado, pronto para o ato final de sua humilhação pública. Capítulo 9. O teatro da abjuração e o grito silencioso da verdade. Na manhã definitiva de 22 de junho de 1633, o teatro da Inquisição atingiu o seu clímax mais sombrio nas dependências do convento de Santa Maria Sopra Minerva, em Roma. Imagine a atmosfera carregada de uma solenidade pesada e gélida. As paredes monumentais de pedra pareciam respirar o pavor acumulado de séculos de julgamentos, e o teto alto das abóbadas engolia o som das preces, transformando-as em ecos de condenação. Galileu Galilei foi obrigado a vestir a habitelo, a túnica branca dos penitentes, um tecido áspero que simbolizava a purificação através da vergonha pública. Sinta o peso desse momento. O mestre de 70 anos de idade, cujas pernas latejavam com a dor da artrite e cujo peito era consumido por uma ansiedade que dificultava a respiração, foi forçado a caminhar descalço até o centro da sala circular. Ali, sentado em um estrado elevado, 10 cardeais vestidos com túnicas de seda vermelha, que brilhavam sob a luz das tochas como poças de sangue, aguardavam para ditar o fim de sua dignidade intelectual perante toda a cristandade. A leitura da sentença foi um ritual de destruição da personalidade. O ar estava saturado com o cheiro de incenso velho, cera de vela derretida e o odor metálico do medo. Sinta o impacto de cada palavra proferida pelo inquisidor. Galileu foi declarado veementemente suspeito de heresia, um termo que significava que ele estava a um passo da fogueira se não demonstrasse um arrependimento total, abjeto e absoluto. Ele ouviu que seu livro, o fruto de décadas de observação e lógica, seria formalmente proibido e queimado, e que ele seria condenado à prisão perpétua a critério do Santo Ofício. Mas o verdadeiro suplício foi a ordem de abjuração. Galileu teve que se ajoelhar sobre o mármore frio e duro, com as mãos sobre os santos evangelhos, e ler em voz alta um texto que negava a própria natureza da realidade física que ele vira através de suas lentes e provara através de seus cálculos. Eu, Galileu Galilei, ajoelhado perante vós, juro que sempre acreditei e, com a ajuda de Deus, acreditarei no futuro, que a terra é imóvel e o sol se move ao seu redor. Abjuro, amaldiçoo e detesto os ditos erros e heresias. Sinta o silêncio mortal que caiu sobre a sala enquanto a voz enfraquecida de Galileu pronunciava essas mentiras forçadas sob a mira da morte.
Ele estava assinando a certidão de óbito de sua honra para salvar a sua existência biológica. A lenda imortal e desafiadora conta que, ao levantar-se do chão de mármore, com os joelhos feridos e a alma estraçalhada, Galileu teria batido com o pé no solo e sussurrado para os séculos: "E pur si muove". E, no entanto, ela se move. Mesmo que a frase seja uma construção romântica da história, ela representa a verdade última daquela manhã. A Inquisição poderia calar o homem e queimar o papel, mas não poderia parar a órbita de um único planeta ou alterar a estrutura geométrica do universo. Galileu saiu daquela sala como um prisioneiro espiritual e um homem quebrado, sentindo-se um traidor de Copérnico e da própria razão. Mas o que ele ainda não percebia, naquele momento de escuridão profunda, é que o seu sacrifício permitiu que a sua mente continuasse viva por tempo suficiente para concluir o seu testamento final. Se ele tivesse escolhido a fogueira como Giordano Bruno, a ciência italiana teria sido silenciada de forma definitiva pelo medo. Ao escolher a vida humilhada, Galileu garantiu que teria tempo para escrever a obra que realmente daria origem à física moderna de Newton e Einstein. O capítulo 9 termina com o mestre sendo conduzido para fora de Roma sob guarda armada, deixando para trás o pavor das masmorras e entrando na noite longa e silenciosa do seu exílio perpétuo, carregando consigo o segredo de que a verdade, por mais que seja enterrada em salas de pedra, sempre encontrará um caminho para brilhar novamente entre as estrelas. Capítulo 10. O exílio na colina de joias e o triunfo do homem cego. O destino final de Galileu. Galilei não foi o fogo purificador da fogueira, nem a escuridão úmida de uma masmorra romana, mas sim uma forma de prisão muito mais sutil, solitária e melancólica. O confinamento perpétuo em sua pequena vila de Il Gioiello, a Joia, situada nas colinas serenas de Arcetri, nos arredores de Florença. Sinta a atmosfera desse exílio forçado. O ar cheira a alecrim seco, terra molhada pelas chuvas da Toscana e o perfume adocicado das oliveiras centenárias que cercavam a propriedade. No entanto, para Galileu, aquele cenário idílico era uma cela sem grades físicas, mas com cercas espirituais intransponíveis. Ele estava sob a vigilância constante e impiedosa do Santo Ofício. Ele estava proibido por decreto papal de receber qualquer visita sem uma autorização prévia e burocrática de Roma, proibido de ensinar seus discípulos, proibido de publicar qualquer palavra sobre qualquer assunto científico ou filosófico e, o mais cruel de tudo, proibido de frequentar a cidade de Florença, mesmo para tratar de sua saúde física, que se degradava rapidamente. As pressões do isolamento eram agravadas pela espionagem constante. Cada carta que Galileu escrevia ou recebia era interceptada, aberta e lida por olhos inquisitoriais, em busca de qualquer sinal de rebeldia ou de persistência em seu erro heliocêntrico. A solidão tornou-se a sua única companhia fiel, interrompida apenas pelo carinho e pela devoção inabalável de sua filha predileta, Virgínia, que adotara o nome religioso de Irmã Maria Celeste. Ela vivia no convento de São Mateus, a poucos metros da vila de Galileu. Sinta a melancolia dessas madrugadas. Maria Celeste escrevia cartas quase diárias ao pai, enviando-lhe pães caseiros, remédios preparados por ela e, principalmente, o conforto de uma alma que acreditava na sua inocência. Mas a tragédia pessoal de Galileu atingiu seu ponto mais sombrio e devastador em abril de 1634, apenas um ano após o seu julgamento. Maria Celeste morreu subitamente, vítima de uma disenteria severa, aos 33 anos de idade. Sinta a angústia absoluta do mestre. O homem que decifrou a mecânica rítmica do céu não pôde sequer segurar a mão de sua filha em seu leito de morte, pois as restrições do seu exílio o impediam de cruzar o umbral do convento sem autorização. Galileu mergulhou em uma depressão profunda e paralisante, escrevendo que ouvia a voz de Maria Celeste chamando por ele nas sombras da casa vazia e que seu espírito se sentia sepultado em vida. No entanto, foi precisamente no abismo dessa dor e do isolamento que a genialidade de Galileu realizou o seu ato final de resistência intelectual. Em um esforço de vontade que desafia a compreensão humana, o mestre decidiu que, se não podia mais olhar para o céu, ele ensinaria o mundo a entender a terra. Trabalhando em segredo absoluto,
Sob a luz de velas que mal iluminavam o seu gabinete de trabalho, ele dedicou os anos seguintes a escrever a obra que realmente fundaria a ciência moderna: discursos e demonstrações matemáticas em torno de duas novas ciências. Sinta a atenção técnica desse momento. Galileu estava codificando as leis da cinemática e da resistência dos materiais, as bases físicas que Isaac Newton usaria, décadas depois, para formular a lei da gravidade universal. Como ele estava proibido de publicar em terras católicas, o manuscrito teve que ser contrabandeado para fora da Itália, escondido nas vestes de mercadores, até chegar à Holanda, onde foi impresso pelo editor Louis Elsevier. Galileu provou que a mente humana é um território que nenhum tribunal pode ocupar. Nos seus últimos 5 anos de vida, o destino reservou a Galileu o mais irônico e cruel dos paradoxos. O homem que abriu os olhos de toda a humanidade para a vastidão infinita do cosmos tornou-se completamente cego. Imagine o velho mestre sentado no seu jardim em Arcetri, sentindo o calor do sol de inverno nas suas bochechas enrugadas, mas vendo apenas a escuridão total e impenetrável. Ele escreveu a um amigo, em um tom de resignação heróica: "Este universo que eu expandi 1000 vezes com as minhas lentes e que antes era o meu domínio, agora está para mim contraído ao pequeno e escuro espaço que o meu corpo ocupa." No entanto, mesmo na cegueira absoluta, sua mente continuava a trabalhar de forma febril e rítmica. Com a ajuda de seus jovens discípulos, Vincenzo Viviani e Evangelista Torricelli, que arriscavam suas carreiras e suas liberdades para cuidar do velho leão ferido, Galileu projetou o primeiro mecanismo de relógio baseado na oscilação do pêndulo e continuou a ditar reflexões sobre a filosofia da natureza. Em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos de idade, após uma vida de glória, triunfo, pavor e exílio, Galileu Galilei deu o seu último suspiro, morrendo de febre persistente e palpitações cardíacas. Ele morreu como um prisioneiro oficial da Igreja, mas como o dono absoluto e incontestável do céu. O Papa Urbano VIII, em um gesto final de vingança e medo, proibiu que o corpo de Galileu fosse enterrado no túmulo principal da família na Basílica de Santa Croce, em Florença, e proibiu qualquer sermão ou monumento fúnebre digno. Ele temia que o túmulo de Galileu se tornasse um altar para a razão e um símbolo de resistência ao dogma. O corpo do mestre foi depositado em um canto obscuro e sem identificação, perto da Capela dos Noviços. Mas o Vaticano não percebeu que o verdadeiro monumento de Galileu não era feito de pedra ou mármore, era feito de luz. Cada telescópio apontado para o céu hoje, cada sonda que viaja para além do sistema solar e cada mente que questiona a autoridade em nome da evidência física é um tributo vivo ao homem que se recusou a ignorar o que seus olhos viam e que, mesmo de joelhos, manteve a Terra em movimento. Epílogo: o legado eterno e o oceano do sono. Agora sinta a poeira densa dos séculos assentando suavemente sobre a colina silenciosa de Arcetri. As vozes estridentes dos cardeais inquisidores silenciaram-se há muito tempo. Os decretos paranoicos de Urbano VIII tornaram-se apenas papel amarelado, frágil e esquecido nos arquivos empoeirados do Vaticano. Mas as estrelas que Galileu observou naquela noite fria em Pádua continuam lá, exatamente onde ele as encontrou, imutáveis, majestosas e eternas em seu silêncio cósmico. O tempo, o único juiz soberano e imparcial de todas as coisas, deu a vitória final e absoluta ao mestre de Florença. No ano de 1992, 350 anos após o seu último suspiro, a própria Igreja Católica reconheceu formalmente os erros terríveis do seu julgamento e reabilitou a memória de Galileu Galilei, admitindo que ele fora um cristão sincero e um cientista cujas provas eram irrefutáveis. A ciência e a fé, que colidiram de forma tão brutal e sangrenta naquele tribunal em Roma, buscam hoje um novo equilíbrio, inspiradas pela coragem de um homem que compreendeu que a verdade não é uma posse de instituições, mas uma descoberta constante de uma mente que ousa ser livre. Sinta o peso doce e reconfortante do relaxamento descendo sobre o seu peito agora, como se você estivesse flutuando suavemente no vácuo calmo, escuro, tépido e silencioso entre as luas de Júpiter.
A história de Galileu é uma lembrança poderosa e serena de que a luz da verdade, por mais que seja temporariamente ofuscada pelas sombras do dogma e do poder humano, sempre encontrará um caminho para brilhar novamente na escuridão. Imagine-se agora caminhando para longe dos tribunais de pedra fria, deixando para trás o pavor da Inquisição, os conflitos da política e as tensões exaustivas do mundo material. O tempo de Galileu parou no momento em que ele se fundiu com as estrelas, e agora o seu tempo pessoal também faz um convite irrecusável à paz absoluta e ao repouso. Não há mais provas matemáticas para apresentar, não há mais decretos imperiais para temer, não há mais injustiças para combater. O universo é um livro imenso que agora está fechado e seguro nas suas mãos, protegendo o seu descanso com a suavidade de um manto estelar. 10. A luz das últimas velas de Arcetri apaga-se suavemente no horizonte da sua mente. 9. O mármore frio de Roma transforma-se no calor macio, acolhedor e seguro da sua cama. 8. Os telescópios de Galileu descansam sob o brilho prateado e calmo do luar. 7. Você está flutuando num mar infinito de serenidade cósmica, onde nada pode perturbá-lo. 6. A voz do mestre de Florença é agora apenas um sussurro de proteção ao vento da noite. 5. Sinta o peso do seu corpo fundindo-se completamente com o repouso eterno e reparador. 4. Todos os conflitos da história e as preocupações do dia desaparecem da sua percepção. 3. O sono é um oceano profundo, azul, morno e acolhedor, que espera para te abraçar. 2. Você está mergulhando profundamente na escuridão suave, segura e infinita do descanso. 1. Silêncio absoluto, escuridão total, paz profunda, sono profundo. Boa noite. Descanse na luz eterna das estrelas de Galileu Galilei.